preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste pobre coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar acabe com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Bom dia, irmãos. Estamos aqui reunidos em família. Estou achando muita falta dos cultos de domingo de manhã. Espero que essa pandemia acabe logo, para que assim nós possamos reunir-nos novamente. Bom dia, hoje meu tio vai ler o Salmo 128. Bom dia. Salmo 128. Temor de Deus e felicidade do lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebanhos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele ficará limpa e você será purificado. Essa foi a ordem que o profeta Eliseu deu ao comandante do exército da Síria, Naamã. Naamã tinha um problema muito sério. Apesar de ser um comandante do alto escalão, Naamã era leproso. Eu estou em 2 Reis,
capítulo 5, versículo 10. Falando aos líderes da nação, olhando para a palavra do nosso Deus, nós podemos extrair algumas lições imprescindíveis. Se queremos celebrar a restauração no nosso Brasil, se queremos que o nosso povo seja um povo alegre, um povo que desfrute da paz, que desfrute de grandes benefícios que a nação pode nos conceder, essa restauração também precisa acontecer com a liderança. Aqueles que ocupam cargos públicos, aqueles que são nomeados para determinadas funções, aqueles que são comissionados, todos, enfim, de uma forma ou outra, envolvidos. Nós também nos lembramos daqueles que estão ocupando os escalões nos governos de Estado. Nós nos lembramos também do Senado Federal, do Congresso Nacional. Nós aqui queremos também nos lembrar das prefeituras municipais. Queremos nos lembrar das câmaras dos vereadores. Todos estes que são investidos de autoridade. E junto neste comando, os líderes cristãos. Aqueles que estão à frente de igrejas, aqueles que participam de autarquias eclesiásticas e tantos outros que estão na condução de escolas, toda essa liderança precisa se voltar para a palavra de Deus. A ordem do profeta Eliseu foi muito clara: vá e lave-se no Jordão. A lepra que afetou a vida de Naamã pode ser comparada ao pecado que ocupa os escalões do nosso governo. Há uma contaminação severa, há uma contaminação que, por conta do pecado, tem trazido tristeza para o povo, tem corrompido os mais diversos escalões da nossa sociedade, especialmente destes que ocupam estas funções. A palavra de Deus é uma palavra que precisa ser obedecida, começando também pelos líderes da nação. Se a liderança da nação não se voltar com o seu coração, com a sua alma, com o seu pensamento, em obediência a este Deus que nos ordena a buscar nas instruções sagradas a maneira como conduzir o governo na nossa sociedade, não seremos uma nação pujante, uma nação forte, uma nação basilada na verdade. Esta instrução é válida para os nossos dias porque ela nos desperta para a obediência. Não basta simplesmente conhecermos a palavra do nosso Deus. Não basta simplesmente observarmos tantos ensinamentos que são preciosos para a nossa vida se não colocá-los em prática, se não formos obedientes. E os líderes da nossa nação precisam desenvolver com urgência essa disposição de serem obedientes às instruções, às recomendações, aos mandamentos que a palavra de Deus lhes concede para a boa governança da nação. O nosso Brasil precisa, mais do que nunca, de uma liderança obediente, de uma liderança que se volte para Cristo Jesus, de uma liderança que esteja disposta a buscar nestas instruções bíblicas condições necessárias, suficientes, para que a nossa nação possa sair desta condição em que se encontra hoje. Jamais celebraremos a restauração do nosso país se a nossa liderança, se os três poderes, se o Senado, o Congresso, os governos estaduais, câmaras de vereadores, prefeituras municipais, não agir com obediência em relação às instruções bíblicas. O texto deixa muito claro que Naamã, apesar da condição em que se encontrava, uma alta posição, um homem de referência, de grande importância para o seu povo, padecia de lepra. O nosso governo precisa de uma purificação dos seus pecados, precisa se arrepender das suas práticas corruptas. Os líderes da nossa nação, sejam líderes do governo civil, quanto aqueles que ocupam funções no governo eclesiástico, mais do que nunca, precisam se arrepender. Precisam mais do que nunca confessar as suas culpas, os seus pecados, e assim se voltarem imediatamente para as instruções bíblicas e para o Deus que é o promotor desta purificação. Naamã recebeu a instrução
de se lavar por 7 vezes no Rio Jordão. Hoje, nossa liderança, seja do governo civil quanto do governo eclesiástico, recebe a instrução bíblica, uma fonte de orientação para que o caminho da nossa nação seja um caminho coroado de vitórias, seja um caminho abençoado por estes que foram colocados nestes cargos por poder do próprio Deus, foram investidos pelo próprio Senhor para ocuparem estas funções. A nossa liderança esteja disposta a confessar as suas culpas, se arrepender dos seus pecados, abandonar tudo isto que promove a corrupção, a facção, o partidarismo no nosso país. Somos um povo só e precisamos nos unir como nação brasileira. Você que está ocupando funções no governo, você que ocupa funções eclesiásticas, aos pastores, aos evangelistas, aos missionários, aos presbíteros, àqueles que são diretores das igrejas, arrependam-se das suas culpas, confessem os seus pecados, voltem-se para esta instrução bíblica e ouçam o imperativo do nosso Deus. Vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Obviamente, este lavar nós vamos encontrar quando corrermos para o rio de água viva, para Cristo Jesus, que purifica o nosso coração, purifica a nossa mente. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, o evangelista registra as seguintes palavras do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Naamã, depois que se levantou deste banho renovador, restaurador, se alegrou pelo milagre que aconteceu em sua vida. Em Timóteo capítulo 3, dos versículos 4 a 6, está o seguinte registro. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A regeneração, a restauração efetiva, ela provém dos altos céus. Ela não vem de planos, ela não vem de estratégias, ela não vem de metas que o governo estabelece, ela vem do Espírito Santo. E nada mais oportuno do que espalhar e compartilhar esta tão grande instrução bíblica. Nós temos este Deus maravilhoso, que não nos desampara, que não nos abandona, que está conosco até a consumação dos séculos, para promover a transformação, a purificação, o perdão dos pecados que os nossos líderes do governo, seja civil quanto eclesiástico, precisam. Precisamos mais do que nunca de uma liderança que possa abandonar os seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Deus da revelação bíblica. Precisamos mais do que nunca de uma nação que esteja aos pés de Cristo Jesus. Precisamos de governantes que estejam arrependidos dos seus pecados, da corrupção que praticam. Precisamos de governantes corajosos em assumir os seus defeitos, em reconhecer as suas culpas, reconhecer que estão inclinados para este mundo de corrupção. Precisamos de um governo que, apesar da alta posição que ocupam, ter a humildade de buscar no Espírito Santo de Deus este lavar regenerador, transformador, restaurador de suas vidas. Pois a palavra do nosso Deus garante que se estes líderes buscarem ao Senhor em tempo de encontrá-lo, recebendo este lavar regenerador e purificador do Espírito Santo de Deus, toda a nação será abençoada. Toda a nação poderá experimentar com grande alegria as bênçãos que Deus quer acrescentar. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze este rio de vida que pode lhe trazer alento, socorro, o perdão dos seus pecados. Líder da nossa nação brasileira, esteja determinado a abrir mão da corrupção, do pecado, daquilo que lhe traz satisfação pessoal. Abra mão de tudo isto
Arrependa-se das suas culpas. Busque o lavar regenerador do Espírito Santo. Não despreze esta palavra, porque ela é a fonte restauradora do nosso governo. E que assim toda a nossa nação seja abençoada pela restauração que só Deus pode operar no teu coração. E nós, povo, estejamos orando pelos nossos líderes, abençoando a vida destes, que possamos abandonar toda murmuração, toda reclamação. Vamos clamar a misericórdia do Senhor pelos líderes da nossa nação, seja do governo civil quanto do governo eclesiástico. Temos a obrigação, o dever de orar pelos nossos governantes. Que Deus assim nos abençoe a todos, que sejamos uma nação restaurada pelo poder do nosso Deus, obedientes à sua instrução, fiéis a este caminho que Cristo Jesus inaugurou para nós através do seu sangue derramado na cruz. Compartilhe esta mensagem e que a tua fé se fortaleça no poder daquele que entregou a sua vida por nós. A Cristo Jesus seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus